Hoje a gente vai começar então o Microsoft Excel, né? Então hoje é aquele dia que vai precisar de bastante matemática e raciocínio lógico, certo? O que acontece? Eu vou pedir que todo mundo abra a apostila então na página 32, pessoal que também está em casa nos acompanhando, vou pedir que abra a apostila na página 32 e eu vou trabalhando aqui com vocês nos slides. Bom, vamos lembrar o seguinte, a primeira abordagem que a gente vai fazer do Excel é trabalhar primeiro a interface do aplicativo. Então a gente já sabe que o Excel ele vem junto com o pacote Microsoft Office e ele tem a interface dele muito parecida com a do Word. Então a gente já está bem familiarizado com a interface do Word, que é aquela interface onde nós vamos ter as guias, as faixas de opções e os grupos. Mas então vamos item por item, devagarinho a gente vai trabalhando. Primeira barra, então, a gente tem que lembrar que é a barra de título. Primeira coisa que a gente vai lembrar na barra de título é o seguinte, tem lá os botões que controlam a janela, o nome do aplicativo em execução e o nome do arquivo. Detalhe, o Excel, ele se refere aos seus arquivos como sendo planilhas de cálculo, certo? Planilhas, não, desculpe, como sendo pastas de trabalho. Desculpe, pulei aqui, não. O Excel se refere aos seus arquivos como sendo pastas de trabalho. Porque dentro de uma pasta de trabalho pode conter uma ou mais planilhas de cálculo. Até quantas planilhas de cálculo pode caber dentro de uma pasta de trabalho? Na versão do Excel 2003, podiam caber até 255 planilhas. A partir do Excel 2003, ou seja, 2007, 2010, 2013, esse número é determinado pela memória do sistema. Então, o que vai determinar basicamente é o teu computador. Se o computador tem mais capacidade de memória, mais recursos, você vai conseguir abrir mais planilhas. Então, barra de título diz o nome do aplicativo e o nome do arquivo em execução. Logo depois da barra de título, nós vamos ter a barra de ferramentas de acesso rápido. Então, a gente já conhece essa barra, ela vem lá do Word, e essa barra ela vai trazer aqueles comandos principais, que é o salvar, o desfazer, refazer e visualizar a impressão. Mas o usuário, a gente sabe que ele pode agregar outros comandos, clicando na seta, e ele pode agregar qualquer outro comando que a planilha possui, qualquer outro comando que o aplicativo possui. Mas, como a gente aqui trabalha o modo padrão, então a gente costuma não alterar muito essas configurações. Bom, relembrando que aqui eu estou usando a interface do Excel 2007. E na interface do Excel 2007, nós vamos ter o botão do Office. Na versão 2010 e 2013, esse botão foi suprimido e volta o item arquivo, certo? Por quê? Porque a Microsoft tentou mudar, né, a interface nessa versão 2007, só que muitos usuários não entendiam que era para clicar nesse botão. E clicando nesse botão nós vamos ter os comandos para salvar, imprimir, visualizar a impressão, preparar o arquivo para ser enviado. Então essa é a diferença da versão 2007 para o 2010 e 2013. Esse botão é suprimido e começa a entrar aqui o item arquivo. Mas depois do botão do Office, nós vamos encontrar então as guias, as chamadas as abas. Então, aba início, aba inserir, layout de página, as nossas abas. E conforme nós vamos trocando de aba, vai mudando a faixa de opções. Então a gente já está também acostumado com essa interface lá do Word. Temos que lembrar que a faixa de opções ela é subdividida em grupos. Grupo área de transferência, grupo fonte, grupo alinhamento, grupo número. Sempre importante lembrar a posição dos comandos dentro das abas e dos grupos. Muitas organizadoras, e no caso FEPESE, que é, né, a provável organizadora da prova de vocês, ela se baseia muito na posição dos comandos. Então, onde determinado comando se encontra. A gente já vem trabalhando isso a partir do Word. Bom, então a faixa de opções, que é subdividida em grupos, só vamos relembrar uma coisinha aqui na faixa de opções. Alguns grupos possuem um inicializador, que é esse botãozinho aqui. Bom, depois da faixa de opções, das guias e faixa de opções, nós vamos ter a barra de fórmula. Bom, primeira coisa que a gente tem que lembrar dessa barra é que ela não aparece nos outros aplicativos, ela é própria das planilhas de cálculo. E essa barra ela é muito importante. Então aqui eu vou pedir uma atenção especial de todo mundo, inclusive quem está em casa, para nós primeiro entendermos o que é uma planilha. A primeira vez que eu abri uma planilha de cálculo, eu não entendi o que era uma planilha. Eu só fui entender mais tarde, né? Na primeira vez, meu Deus, quanto retângulozinho aí, como é que eu vou estruturar meu pensamento dentro de uma planilha? E o que eu aprendi mais tarde? Que as planilhas são grandes matrizes, formada por colunas e linhas. E a interseção dessas colunas e dessas linhas formam as células. Cada célula tem uma posição única dentro dessa planilha, dentro dessa matriz. Ou seja, nessa planilha que eu estou aqui, que é a planilha, acho que está sem nome até, nessa planilha que eu estou, não tem duas células com a mesma posição, ou seja, com a mesma referência. O que acontece? Como é que é determinada uma referência, uma posição dentro da planilha? É determinada pela linha mais a coluna. Então, eu tenho lá, estou no momento na referência A1, ou seja, coluna A, linha 1.
Então essa é uma questão, até inclusive eu vou abrir aqui o Excel para a gente poder ir trabalhando ele em paralelo. Então, conforme eu vou me deslocando dentro da planilha, eu vou trocando de posição. Então nesse momento eu estou na coluna E, na linha 9, então eu estou na célula E9. Então o que é uma planilha? Uma planilha nada mais é que uma grande matriz formada por colunas e linhas, e a interseção formam as células. E cada célula nessa planilha tem uma posição única. E essa posição única é determinada pela coluna mais a linha. Perfeito? Essa posição única é chamada de referência da célula. Alguns também chamam de endereço. Então, nessa planilha que eu estou, que é a planilha 1, não pode ter duas células com a mesma referência, com a mesma posição. Por que nós estamos falando isso? Porque aqui na barra de fórmula, esse campo se chama caixa do nome da célula. Ou seja, aqui eu posso visualizar a referência, a célula que eu me encontro. Então, essa referência, E9, é a referência dada como padrão, ou seja, é a referência que a planilha padroniza e me informa. Mas o usuário pode mudar esse nome, essa referência. Por exemplo, se eu precisar chamar essa célula, né, de ALESC, eu posso simplesmente chegar na caixa de nome da célula e colocar lá, ALESC. Reparem que agora essa célula não se chama mais E9, não tem mais essa referência, e sim ALESC. Eu estou me deslocando pela planilha, e quando eu chego na célula que era para ser a referência E9, agora ela se chama ALESC. Então, todas as células têm uma referência que é o padrão, mas o usuário, se preciso, pode modificar esse nome padrão, digitando direto aqui na caixa do nome da célula. Perfeito? Depois, mais tarde, a gente pode trabalhar um pouco de qual a utilidade de dar nomes para células e regiões inteiras, porque é possível também você dar um nome para uma região inteira da planilha. Mas indo adiante, nós estamos trabalhando a interface, e a interface nós temos a barra de fórmula, e na barra de fórmula o primeiro campo é a caixa do nome da célula. Depois, esse outro campo aqui é onde nós vamos dar entrada em todos os dados, todas as fórmulas, tudo que vai participar da planilha. Os textos, os números, os valores, os dados, tudo que vai participar da nossa planilha, a entrada será por esse campo. Depois da barra de fórmula, nós teremos os títulos das colunas e das linhas. Então, o título das colunas, coluna A, B, C, D, E, até a última coluna, que é a coluna X, F, D. Paulo, depois que acabou o alfabeto, o Excel começa a dar nomes para as colunas A, A, B, A, C, A, D, até a última coluna, que é a X, F, D. Vocês têm isso na apostila, esses limites, na página, se não me engano, 33. Vamos trabalhar os limites. Limites de colunas. Por favor, me informa aí. Colunas são 16.000. Tem um quadro informando. 16.384 colunas. Maravilha. E linhas são 1.048.000. Agora me ajuda aí. 576. Perfeito. Bom, esses limites cada vez estão aumentando mais. Esses limites são para a versão 2007. Para as versões 2010 e 2013, esses limites estão aumentando. Perfeito? Então, as organizadoras gostavam muito de trabalhar esses limites, mas pararam de trabalhar porque os aplicativos, dependendo da versão, começaram a mudar o número, aumentar a capacidade das planilhas. Perfeito? Bom, então as colunas dado o nome pelas letras do alfabeto. E as linhas são numeradas. Então, a linha a gente pode ver, eu estou na última coluna e na última linha, na linha 1.048.578. O que é importante, então, a gente tirar dessa informação aqui? Além desses limites, claro, esses limites tem que dominar. Tem que lembrar que só nessa planilha que eu estou trabalhando, existem mais de 17 milhões de células. Milhões ou bilhões? Bilhões de células. Depois eu posso fazer o cálculo certinho ali. Se não me engano, agora milhões. Ok? Então, isso é importante, essa informação. Posso ir adiante? Então, olha lá. Estamos trabalhando a interface. Título das colunas, títulos das linhas. Isso aqui, depois desse númerozinho eu vou usar mais tarde. Eu quero só passar uma informaçãozinha sobre o total de células. Já trabalho com vocês isso aqui. Ok? Então, voltando, a interface, barra de fórmula, título das colunas, títulos das linhas. Ótimo. Depois nós teremos aqui embaixo
a guia das planilhas. Então, super importante, por quê? Porque através dessa guia eu posso me deslocar entre as planilhas, as várias planilhas. Lembrar que o Excel permite fazer cálculo entre planilhas e também entre arquivos. Então, eu posso ter um arquivo ou uma planilha e usar eles para fazer meus cálculos. Então, através dessa barra, né, da guia das planilhas, eu posso me deslocar pelas planilhas e também criar novas planilhas. Renomear as planilhas e criar novas. E uma última barra, que é muito importante, é essa barra aqui de baixo. Sempre que cair a interface do aplicativo, ou seja, que aparecer essa janela, uma barra que vocês têm que observar é a barra de status. Porque a barra de status, ela dá o estado da aplicação naquela posição onde está o cursor. Então, é sempre muito importante observar essa barra. Certo? Ela dá o estado da aplicação na posição do cursor. É uma barra que traz informações para o usuário. Então, vamos fazer essa aqui. Só deixa eu fazer uma correçãozinha aqui. Que, na verdade, aqui é soma. Aqui. E vamos já resolver essa questão. Justamente falando sobre a interface. Vou deixar uns 30 segundos aí e vocês darem uma analisada. Essa questão é aquela que eu costumo dizer que caiu no colo do candidato, né? Inclusive, essa apresentação aqui que eu fiz, eu só coloquei questões mais simplificadas para a gente poder consolidar os conhecimentos. Vai ter uma ou outra aí mais complexa. Até o intervalo a gente só vai trabalhar questõezinhas fáceis. E a gente pode ver que essa questão aqui é uma barbada, né? Por quê? Muitos alunos, muitos candidatos foram tentar resolver a questão. E, na verdade, essa questão não precisa ser resolvida. Ela já está, a solução dela já está aqui na tela. O que acontece? Diz assim, ó, analise a planilha a seguir. Então, eles colocaram lá uma planilha do Excel, eu tenho toda a interface, colocaram alguns valores e perguntaram, entre as opções, qual o valor que mais se aproxima da soma dos valores selecionados? Bom, o que ficou claro? Ficou claro que os dados estão selecionados e que bastava eu observar a barra de status. Ou seja, a barra de status traz informações a respeito da posição do cursor. E no caso, a posição é selecionando todos. Então, ele está me dando aqui a média, a quantas células estão selecionadas, a contagem e a soma desses valores. Então, bastaria eu dar uma olhadinha lá e observar aqui que a resposta é a letra D. Perfeito? Então, observação é tudo, né? Porque quantas vezes a gente trabalha no aplicativo? N vezes. E quantas vezes a gente se deu conta disso, né? Então, essa é a postura que eu tento tentar trabalhar com vocês desde o início. Bom, o que acontece? Agora já entrando nas planilhas, certo? Primeiro, vamos relembrar aqui um pouquinho sobre a barra de fórmula. Então, a barra de fórmula é muito importante. Essa é outra barra que vocês têm que tomar bastante cuidado, né? Bastante atenção no dia da prova. Por quê? Porque se ela for exibida, ela vai estar exibindo aqui a caixa do nome da célula e na planilha aparece o resultado da fórmula, mas a fórmula vai aparecer aqui na barra. Então, essa região aqui nós vamos usar, é o campo que nós vamos usar para inserir todos os dados que vão participar da planilha. Não só os dados, mas também as fórmulas. Bom, indo adiante, o que acontece? Vamos relembrar o seguinte, agora eu vou pedir que vocês deem um pulinho aí na apostila, nós vamos deixar agora essa parte dos comandos e vamos para a parte das fórmulas. Então, eu vou pedir que vocês deem um pulinho na apostila lá para a página 41, por favor. Que a nossa sequência está na página 41. Repare o seguinte, o que a gente trabalhou antes? Qual foi a informação que eu passei antes para vocês? Eu disse assim, ó, que a referência da célula nada mais é do que o endereço da célula dentro da planilha. E esse endereço é determinado pela coluna mais a linha. Então, quando eu me refiro à célula 1, eu estou me referindo a uma célula que está na coluna A, na linha 1. Muito bem, mas e quando eu quero me referir a um grupo de células? Quando eu quero me referir a um grupo de células, nós vamos usar ou 2 pontos ou ponto e vírgula. Toda vez que eu usar os 2 pontos, eu quero que vocês troquem pela palavrinha até. E toda vez que nós usarmos o ponto e vírgula, eu quero que vocês troquem pela letrinha E. Certo? Então, 2 pontos até e o ponto e vírgula, o E. Então, veja o seguinte, nós vamos começar a construir fórmulas aqui. E as fórmulas, elas têm que serem lidas como se fossem frases da língua portuguesa. Porque eu não vou conseguir estruturar a fórmula se eu não entender a fórmula. Eu tenho que colocar ela numa ordenação, perfeito? E o que acontece? Nessa ordenação, sempre que eu quiser me referir a um grupo de células, nós vamos usar então 2 pontos para até e o ponto e vírgula para E. Então, repara, como é que eu leio aqui, ó? Me acompanha, ó. A1, 2 pontos, C9. Eu leio assim, ó, de A1, estou me referindo da célula 1 até a célula C9. O que isso significa na prática? Significa que o usuário está se referindo a esse grupo, a esse conjunto de 27 células.
traçando uma diagonal da célula A1 até a célula C9. Então, ele está se referindo a esse grupo de 27 células. Agora, embaixo, a que eu estou me referindo? Como é que eu leio? A1, ponto e vírgula, B2, ponto e vírgula, C9. Bom, aqui eu leio diferente. Eu leio A1 e B2 e C9. A que isso eu estou me referindo na prática? Estou me referindo agora só a 3 células. Estou me referindo à célula A1 e à célula B2 e à célula C9. Perfeito? Então, olha bem, fica com esse conceito aí guardadinho. Toda vez que colocarmos os 2 pontos, nesse primeiro momento até, e o ponto e vírgula, e. Bom, essas questões de referências relativas, mistas e absolutas, elas são muito importantes, mas eu vou trabalhar na segunda parte da nossa aula. Nessa primeira parte a gente vai trabalhar alguns outros conceitos. Daqui a pouco a gente volta aqui nos tipos de referência. Até agora, durante quase toda a nossa primeira parte da aula, a gente só vai usar referências relativas. Bom, mas seguindo a nossa sequência, vamos já resolver essa questãozinha aqui. Então, 30 segundos para vocês darem uma lida e poderem acompanhar. Chegaram a uma conclusão? Chutariam alguma letra? Letra B? Diz assim: no padrão do Excel, o estilo de referência 5.2.10 se refere a todas as células. Bom, pergunto a vocês, o que o Excel se refere como números? Linha. Então, qualquer opção aqui que tiver coluna, eu estou descartando. Ele está se referindo às linhas. Então, já descartei aqui a letra C e a letra B. Então, o que acontece? 5.2.10 significa o seguinte, que ele selecionou, ele está se referindo da linha 5 até a linha 10, inclusive. Ou seja, nós estamos falando da letra D, da linha 5 até a linha 10, inclusive essa linha. Ok? Indo adiante. O que acontece? Agora, gente, nessa primeira parte do nosso curso, a gente vai trabalhar só fórmulas. Só cálculo, tá? Por isso que eu disse para vocês, hoje era o dia lá de comer lá uma refeição bem reforçada, um café lá bem reforçado. Por quê? Só matemática e raciocínio lógico. E a gente vai começar entendendo que nas planilhas nós vamos ter que linearizar as expressões. Ou seja, em matemática a gente pode expressar dessa forma. Só que para as planilhas não entendem a expressão nesse formato. Então nós vamos ter que linearizar e a expressão vai ter que ficar com esse outro formato aqui. Aqui embaixo eu tenho a mesma expressão que está em cima, ou seja, x é igual a A elevado na 2, menos 5 vezes B, mais C dividido por 2. Ótimo, tudo isso dividido por C mais 3, que está sendo dividido por 7. Então eu linearizei a mesma expressão que está acima. Muito bem. Repare o seguinte, nós vamos começar a construir fórmulas. E as fórmulas, elas têm que seguir uma ordenação. E essa ordenação nós vamos chamar de sintaxe. Assim como na língua portuguesa existe uma sintaxe, na língua inglesa existe uma sintaxe, aqui para o Excel, para as planilhas de cálculo, também vai exigir uma sintaxe. Então é a ordenação dos elementos, ou seja, dos seus argumentos em uma fórmula ou função. E todas as fórmulas sempre vão começar com o sinal de igual. Para que seja fórmula, tem que começar com o sinal de igual. Então, desde as fórmulas mais simples até as mais complexas, todas vão começar com o sinal de igual. Se não tiver o sinal de igual, não é resposta, não é fórmula. E quero lembrar uma situação que ocorre com alguma frequência quando as organizadoras querem fazer pegadinha. O que acontece? As organizadoras, às vezes, colocam o sinal de igual na pergunta. Então, se tem na pergunta, não precisa aparecer nas respostas o sinal de igual. Agora, se não tem o sinal de igual na pergunta, precisa aparecer na resposta. Se não tiver o sinal de igual nem na pergunta, nem na resposta, aquela situação não é fórmula. Para que seja fórmula, tem que ter o sinal de igual. Indo adiante, o que acontece? Então, aqui eu coloquei uma fórmula já para a gente começar a entender o que pode ser usado em uma fórmula. Quais são os elementos que a gente pode usar numa fórmula. E aqui, então, nós temos todos eles. Eu coloquei vários elementos. Nesse primeiro momento, não vou pedir que vocês leiam, mas eu sempre costumo dizer que até o intervalo da nossa aula a gente vai conseguir ler essa fórmula como se fosse uma frase da língua portuguesa. E o que acontece? Todos esses elementos podem ser usados para a gente construir nossa fórmula. Tudo isso o quê? Bom, eu posso usar as funções. O que são funções? São fórmulas pré-prontas que vêm com a planilha. Com o Excel, vem em torno de umas 180 funções diferentes.
Vamos lembrar que as planilhas, elas resolvem qualquer tipo de cálculo. Então elas são grandes calculadoras, e as calculadoras possuem funções. Se eu compro uma calculadora financeira, ela vem com funções financeiras. Se eu compro uma calculadora estatística, ela vem com funções estatísticas. Muito bem, o Excel é uma calculadora financeira, estatística, de data e hora, lógica, de programador, então ela tem todos esses recursos. E entre eles é que eu tenho a função C, é uma função. Depois, A1 é uma referência, então eu estou usando uma referência de célula. Além de usar referência, eu estou usando maior ou igual, que são os operadores de comparação, os relacionais. Depois 10 aqui é um valor constante, que eu atribuí, quer dizer, uma constante, um valor atribuído pelo usuário. O ponto e vírgula, nesse nosso caso aqui, ele está separando os argumentos. Então, mais tarde a gente vai aprender que essa parte da minha fórmula, da minha função, é um argumento, porque esse ponto e vírgula está separando. Depois, eu estou me referindo aqui a outra, novamente a referência 1, a célula 1. Então, só que aqui eu estou usando uma referência depois absoluta, vamos trabalhar isso no futuro. Também estou usando um operador aritmético que é a multiplicação, o asterisco aqui é o operador de multiplicação. 10 é outro valor constante que eu atribuí. E o símbolo de porcentagem, que é outro valor, operador aritmético. Depois, outro ponto e vírgula, ou seja, estou separando esse outro argumento. Então, posso ver aqui ó, que esse é o segundo argumento da minha fórmula, da minha função. Depois, estou usando outra função, que é a função da soma. Muito bem, então posso usar duas funções na mesma fórmula? Claro, pode usar 2, 3, 4, quantas forem preciso, o que a gente chama de agrupamento de funções. E depois estou me referindo mais células, a célula 1 até a célula 10. Então tudo isso pode ser usado numa fórmula. Tudo isso o quê? Que eu não entendi nada, ficou tudo embolado aí. Tudo isso assim, ó. Primeiro, os operadores aritméticos. Então o operador da adição, subtração, o asterisco é a multiplicação, a barra é a divisão, a potência é o acento circunflexo e o símbolo de porcentagem. O que mais que eu usei? Eu usei os operadores relacionais, os comparadores, igual, maior que, maior ou igual, menor ou igual e diferente. E também usei as funções. Ali naquela fórmula eu usei duas, eu usei a função da soma e a função C, mas existem outras, em torno de umas 180 funções que nós vamos trabalhar. Perfeito? Então tudo isso pode ser usado na mesma fórmula. Mas veja bem, grande parte das questões de concurso, o candidato não precisa nem dominar essas funções, é só saber a ordem que a planilha usa para resolver as fórmulas. E a ordem é, primeiro ela resolve o que estiver entre parênteses, depois o que for potência, depois multiplicação e divisão e por último soma e subtração. Isso é muito importante, a ordem de resolução, porque é muito comum as questões virem elaboradas de uma maneira que o candidato simplesmente tem que resolver a fórmula. E para resolver as fórmulas, ele vai ter que seguir essa ordem. Então, reparem aqui no exemplo que eu vou dar. Ó. Se eu fizer uma fórmula assim, ó, igual 3 mais... vamos botar aqui, 3, vamos botar diferente. 2, só para facilitar o cálculo. Mais 4 mais 3, dividido por 3, essa minha fórmula é diferente de eu fazer assim, ó, igual 2 mais 4 mais 3 dividido por 3. Tô certo, né? Me ajude aqui, meninas. O que acontece? Nesse primeiro exemplo, no de cima, primeiro eu faço a divisão. Então aqui eu tenho como resultado 1 e depois eu faço a soma. Então o resultado final aqui será 7. Agora, nesse exemplo de baixo, primeiro eu faço a soma, que aqui no meu caso é 9, dividido por 3, aqui o resultado será 3. Então faz toda a diferença, perfeito? Outra questão, só para lembrar já, ó, já vamos começar aqui a treinar. Ó. O que eu acabei de calcular aqui embaixo foi a média. Eu somei 3 elementos e dividi pelo mesmo número, ok? É uma das maneiras de calcular a média, perfeito? Então, grande parte das questões a gente mata só sabendo a ordem de resolução. Bom, primeira coisa então que eu quero treinar com vocês é os operadores aritméticos, ok? Quero dar uma treinadinha com vocês, eu só vou abrir um arquivo. Então, olha lá. Primeira coisa que a gente vai trabalhar são os operadores aritméticos. Então, nós vamos trabalhar aqui a soma, a subtração, a divisão, a potência, só para a gente se familiarizar. Então, o que acontece? Eu coloquei dois valores lá em cima. Coloquei o valor 10 e o valor 2. Antes disso eu quero dar uma... Peraí, vamos fazer uma outra... Tem uma outro detalhezinho que eu quero trabalhar aqui com vocês. Repara o seguinte, ó.
Vamos fazer o nosso primeiro cálculo, né? Eu já estou passando para cálculos mais complexos. Já estava pulando uma etapa aqui. Nós vamos começar pelo cálculo mais simples que vocês aprenderam. Nós vamos começar pelo beabá, gente. E vamos chegar a cálculos complexos. Então, vamos começar pelo cálculo mais simples. Qual foi o primeiro cálculo que vocês aprenderam a fazer no colégio? A soma. E quais foram os dois primeiros valores que vocês somaram? 1 mais 1. Esses dias me disseram 2 mais 2. 2 mais 2 já estava numa segunda etapa, né? O primeiro que eu aprendi foi 1 mais 1. Então, vamos lá. Como é que eu faria esse cálculo no Excel? 1 mais 1. Então, há várias maneiras de fazer isso. Tá? Eu vou fazer aqui de duas maneiras diferentes. A primeira maneira seria assim, ó, colocar igual. Toda a fórmula começa com o sinal de igual. Maravilha. Colocar constante 1, o operador aritmético da soma, e a outra constante 1. Beleza. O que acontece? Se eu quiser dar entrada nesses dados, nessa fórmula, eu pressiono Enter. Ou clico no botão, nesse botãozinho aqui que é o V. Então, eu estou dando entrada nos dados. Quando eu der entrada, na planilha vai aparecer o resultado, na barra de fórmula, fórmula. Mas se eu quiser cancelar a entrada desses dados, ou eu pressiono ESC no teclado, ou eu clico nesse X aqui da barra de fórmula, cancelando essa entrada. Como eu quero dar entrada, vou pressionar Enter. Maravilha. Então, o que acontece? Na planilha eu tenho o resultado, na barra de fórmula, fórmula. Se eu quero editar essa célula, editar o conteúdo da célula, modificar o que tem dentro da célula, eu tenho três maneiras diferentes de editar. A primeira maneira, dando um duplo clique na célula. A segunda maneira, dando um clique simples na barra de fórmula. E a terceira maneira, que é bastante pedida em provas de concurso, é pressionando a tecla F2. Eu vou pressionar aqui o F2 para facilitar um pouco minha vida. Então tá lá, estou editando a minha fórmula. Certo? Vamos relembrar então o que eu acabei de usar aqui. Olha bem, sinal de igual, para iniciar a fórmula. 1 é um valor constante. O símbolo de adição, maravilha, e outra constante. Então, como eu estou somando duas constantes, o resultado será constante. Bem, maravilha, 2. Agora eu vou fazer o mesmo cálculo de outra maneira. Vou fazer assim, ó. Na célula C1 eu vou digitar o valor 1. Em C2 eu também vou digitar o valor 1. Em C3 vamos colocar assim, igual C1 mais C2. E agora, o que eu estou usando na minha fórmula? Bom, minha fórmula está começando com o sinal de igual, ótimo. Agora eu estou usando não uma constante, e sim uma referência. Eu não estou somando 1 mais 1 agora. Depois o sinal de adição, e estou somando a outra referência. Como eu disse antes, eu não estou somando 1 mais 1, eu estou somando o conteúdo de C1 com o conteúdo de C2. Que nesse caso, vou pressionar Enter, nesse caso vai dar 2. Mas, nesse segundo exemplo, se eu altero um dos valores, eu altero o resultado. Por que aqui eu alterei nesse segundo exemplo e no primeiro não? Porque no primeiro eu usei constantes e no segundo eu usei referências. Como eu usei referências, mudou o valor da célula, mudou também o resultado. Paulo, então, essa é a maneira certa e essa é a maneira errada? Não tem certo e errado. Tem a necessidade do usuário. Se a necessidade era só usar constantes, ótimo, faz da primeira forma. Se a minha necessidade era só usar referências, ótimo, faz da segunda maneira. Mas a gente sabe que pode colocar, por exemplo, tudo na mesma fórmula. Como assim? Então, aqui o exemplo, ó. Eu posso usar referências e constantes, tudo na mesma fórmula. Então, só para lembrar que eu estou calculando a média. Estou somando dois elementos e dividindo pelo mesmo número. Ok? Então, nas nossas fórmulas, nós vamos poder usar todos esses elementos. Perfeito? Agora sim podemos começar a treinar os operadores aritméticos. Tudo bem? Então aqui a gente vai dar uma treinadinha na soma, subtração, divisão, multiplicação, potência e porcentagem. Então vamos somar os dois primeiros valores. Igual, célula 1 mais A2. Perfeito? Enter, está lá o resultado. Depois, a subtração igual a 1 menos A2. Ok, Enter. Divisão igual a 1 barra A2. Multiplicação igual a 1 asterisco A2. Potência igual a 1 elevado, então não vão esquecer que é o acento circunflexo, em A2. Só para entender o que eu acabei de fazer aqui, ó. Porque a potência, às vezes, o pessoal se perde um pouquinho. Igual a 1 elevado em A2, ou seja, A1
elevado em A2. No nosso caso, 10 na 2. Depois a porcentagem. A porcentagem aqui eu vou usar uma constante para fazer o cálculo para ficar mais simplificado. Igual a 1 multiplicando por 25%. Então eu botei aqui o 25 é a constante. Tá? Então eu estou usando o símbolo da porcentagem. Tranquilos aos operadores? Essa primeira partezinha aqui foi tranquila? Porque agora, gente, nós vamos começar, se foi tranquilo para vocês, eu quero começar a trabalhar a parte das funções. Agora é que realmente começa a complicar um pouquinho mais. Ok? Posso avançar? Tudo bem? Então vamos lá. Olhem, veja bem. Fazer esses dois primeiros cálculos aqui não teve problema algum, né? Porque eram só dois valores, somar 1 mais A2 não tem problema. Mas e se eu tivesse que somar 10 mil células? Por exemplo, A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A10.000. E tem 10 mil células essa planilha? Tem, né? A gente viu que tem 17 bilhões de células. Isso que eu quis dizer lá no início. Então é comum o usuário querer somar 1 milhão de células, 500 mil células, 200 mil células. E como é que ele vai fazer isso? A1 mais A2 vai uma por uma? Não. Ele vai usar as funções. E as funções nada mais são do que fórmulas prontas, pré-prontas. Que eu só tenho que entender a sintaxe, a ordenação dos argumentos dentro dessa função. E a primeira função que a gente trabalha é a função da soma. É a mais simples de todas, a mais usual, a que cai direto em prova. E a sintaxe da função soma é bem simples. A gente vai colocar assim, soma, vai abrir parêntese e vai colocar os conjuntos numéricos que quer somar. Conjunto numérico 1, ponto e vírgula, conjunto numérico 2, ponto e vírgula, conjunto numérico 3, ponto e vírgula, até o conjunto numérico 256. Certo? Então a gente vai colocando todos os conjuntos separados por ponto e vírgula. Como assim, Paulo? Não entendi nada. Então vamos dar esse exemplo aqui. Ó. Imagine que eu quisesse somar essas células aqui. Todos esses valores. Eu poderia fazer igual a 1 mais A2 mais A3 mais A4. Mas eu não vou fazer isso. Por quê? Porque são muitas células. Então eu vou usar a função da soma. E a função da soma diz basicamente que basta eu colocar soma, abrir parênteses e os conjuntos numéricos. Mas o que são esses conjuntos numéricos? É isso aqui. Ó. Esse é um conjunto, esse é outro conjunto, e esse é outro e esse é outro conjunto. Esses são os conjuntos. Então, repara o seguinte. Ó. Estão lá os conjuntos. Se eu quero somar essas células, a fórmula vai ficar assim. Ó. Me acompanha agora. Ó. Tem que ler comigo essa frase. Tá? Excel, soma. Aí como é que eu leio aqui? Ó? A1, 2 pontos C9. Desculpe, A1, 2 pontos A7. Ou seja, da célula 1 até a célula A7. Então, soma de A1 até A7. E como é que a gente lia o ponto e vírgula? E, né? E, qual é o outro conjunto? C1 até C5. Ótimo. Mas é só isso? Não. E, o terceiro conjunto, E1 até E3. E é só isso? Não. E, G1. Então, vamos de novo. Função da soma. Simplesmente coloco a função soma e os conjuntos numéricos selecionados, separados por ponto e vírgula. Ok? Então, para somar esses valores, bastaria colocar igual soma de A1 até A7, e C1 até C5, e E1 até E3, e G1. Vamos trabalhar lá na prática, para ver se é isso mesmo, ó, se dá certo aqui na prática. Então, temos aqui ó, a mesma planilha, e eu quero calcular a soma desses valores. Então, vamos lá. Na célula A9, eu vou digitar igual soma. Lembrar que eu poderia fazer toda a fórmula com letras minúsculas, toda a fórmula com letras maiúsculas, ou maiúsculas e minúsculas, isso é irrelevante para o Excel, para ele não faz diferença. Então poderia ser assim. Ficaria meio estranho, mas poderia. Mas eu, para padronizar, vou usar sempre maiúsculas. Então, Excel soma, vamos lá, primeiro conjunto que eu quero somar, de A1 até A7. Mas é só isso? Não. Então, o segundo conjunto, E1 até, EC1 até C5. Depois, terceiro conjunto numérico, E1 até E3. E o quarto conjunto, G1. Ok? Fechou? Fechei parênteses, agora pressiono Enter. E está lá a soma. Então, de novo, eu vou reforçar aqui a leitura. Por quê? Porque entendida essa fórmula, isso aqui vai nos ajudar muito na compreensão das que vem pela frente. Então vamos lá. Excel, soma de A1 até A7, E, C1 até C5, E, E1 até E3, E, G1. Perfeito? Oi? Está aí?
Mas você vai botar de célula por célula? Não, aí não, não. O que separa os argumentos é o ponto e vírgula. Esse é o separador de argumentos, ok? Bom, inclusive questão importante, porque isso cai em prova. Esse exemplo que tu deu, tem algumas provas que colocam assim a sintaxe. Não está correto. Perfeito? Posso avançar? Entendemos a função da soma? É muito importante entender essa função da soma. Por que eu estou dizendo isso? Porque se entendeu a função da soma, você acabou de ganhar de presente no conhecimento outras 5 funções. Por que aprendeu outras 5? Porque essas outras 5 funções que a gente vai trabalhar agora têm a mesma sintaxe, ou seja, a mesma ordenação dos elementos. Só muda o nome da função. Quais são essas funções que têm a mesma sintaxe da função soma? É a função média, a função máximo, a função mínimo, a função multiplicar e a função desvio padrão. Essas 6 funções, junto com a função da soma, por isso que são 6, essas 6 funções, junto com a função soma, têm a mesma sintaxe. Ou seja, eu simplesmente coloco o nome da função e, entre parênteses, os conjuntos numéricos que vão participar da fórmula, do cálculo. Então, a função média, o que ela faz? Ela retorna a média de todos os números na lista de argumentos, Sintaxe, média, abre parênteses, conjunto numérico 1, ponto e vírgula, conjunto numérico 2, mesma coisa. Função máximo, a função máximo vai retornar o maior valor de todos da lista de argumentos. Então, ela vai me dar o maior valor da lista. Sintaxe igual máximo de C1 até, C1, 2 pontos, conjunto numérico 1, ponto e vírgula, conjunto numérico 2, ponto e vírgula, até o conjunto numérico 256. Função mínimo retorna o menor valor de todos da lista. Função multiplicar, faz a multiplicação de todos os valores da lista. E o desvio padrão, calcula o desvio padrão da lista de argumentos. O desvio padrão, lembrar para vocês que é uma função estatística, certo? Ela calcula a variação em relação à média. Perfeito? Então, todas essas funções têm a mesma sintaxe. Vamos treinar elas lá no Excel. O que acontece? Estou aqui com a mesma planilha anterior, ó. Certo? E quero calcular a soma. Bom, igual, soma de A1 até A7, C1 até C5, E1 até E3, G1. Repare que eu só fiz o quê? Só fui trocando o nome da função, pois a sintaxe é a mesma. Então, aqui eu estou calculando a média, aqui o maior valor da lista, o menor valor da lista, a multiplicação de todos os valores e o desvio padrão. Ok? Agora, aplicando na prática. Vamos lá para o Excel para botar na prática isso aí. Então, ó, aqui eu estou calculando a soma, que foi feita anteriormente. Mas se eu quiser calcular a média, só troco o nome da função, média. Média de quem? De A1 até A7, C1 até C5, E1 até E3, G1. Perfeito, está lá a média. E se eu quero saber o maior valor da lista? Então agora, troco a função para máximo. Paulo, não precisa acentuar? Sim, seria bom acentuar. Mas o Excel ele faz a correção para a gente. Então esse é o maior valor da lista, 2.342. Se eu quero saber o menor valor da lista de argumentos, função mínimo. Então, mínimo de quem? De A1 até A7, C1 até C5, E1 até E3, e G1. Mesma sintaxe. E o menor valor é o 3.